Hoje eu vou te contar o que eu tenho aprendido com o minimalismo que pode te ajudar do lado daí também. Mas antes, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês e trazer algumas lições que o minimalismo tem me ensinado nesse processo meu e nessa minha jornada em busca de uma vida com mais sentido. Claro que, como eu sempre falo aqui nos vídeos, é o que funciona pra mim, é o que faz sentido pra mim, não é regra, então que isso sirva de inspiração pra você do lado daí e que você de alguma maneira adapte a sua realidade. Então vamos lá para os ensinamentos. Primeiro, relacionar o sentir com consumir. A gente tende sempre eu tô triste, vou comprar uma blusinha. Eu tô feliz, eu mereço, vou comprar tal coisa. Aconteceu tal coisa, eu vou lá e vou comprar. A gente sempre está associando o nosso consumir com um sentimento. Claro, a gente merece, a gente pode, mas nem sempre é viável, nem sempre é necessário, nem sempre é saudável. Então eu comecei a desassociar isso, o que eu sentia com o que eu consumia, inclusive com a alimentação. A gente tende sempre, eu tive um dia difícil, vou comer um docinho aqui. Eu tive um dia muito feliz, foi muito bom, conquistei uma coisa nova. Eu mereço, vou lá comer um doce, principalmente doce, né? Então, eu comecei a desassociar isso. O que eu senti, eu lido com isso de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve, inclusive na minha psicoterapia, do que eu depositar no consumir e na alimentação também, de alguma maneira. 2. Entender quais são as minhas prioridades e fazer o que tem que ser feito. Entender que o que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu sou adepta do que a gente não tem que nada, mas elencando as minhas prioridades, entendendo o que faz sentido pra mim, eu entendo que algumas coisas têm que ser feitas na minha rotina, na minha vida, no meu processo de evolução pessoal, no meu processo de busca de mim. Então, eu entendo que algumas coisas pra mim como sendo algo que eu tenho que fazer. E entender que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu preciso entender de fato onde vai a minha energia, quais são as minhas prioridades e fazer o que tem que ser feito baseado nisso. Porque é só assim que eu vou alcançar os resultados que eu desejo, vou chegar onde eu quero chegar, enfim, e que o meu tempo vai ser bem utilizado à minha maneira. 3. Apreciar o processo e não somente o destino. Eu confesso que essa lição é a mais difícil para mim, se não a mais, é uma das, porque eu tenho uma tendência a ser mais imediatista, a ser ansiosa, a querer os resultados para ontem, a querer aquilo tudo pronto logo. Às vezes, em alguns momentos, eu já meti os pés pelas mãos, já me arrependi, já fui por impulso. Claro que na minha terapia pessoal, na minha análise, eu venho trabalhando isso e eu já sinto que eu mudei bastante esse meu comportamento, consigo ter um pouco mais de paciência para as coisas. Inclusive tem vídeo sobre paciência aqui no canal que às vezes eu também preciso usar isso na minha vida. O minimalismo me trouxe essa questão de que nós estamos vivos no hoje. O amanhã vai chegar, se Deus quiser, mas a gente não sabe como que vai ser. Se eu ficar vivendo só no amanhã, só em busca, só atrás eu não vou viver o hoje. Então, para eu ter aquilo, eu preciso passar por determinado caminho. Quem tá acompanhando aqui os vídeos do canal sabe que a gente tá passando por uma reforma. No momento que eu gravo esse vídeo, ela já tá no finzinho, faltam algumas coisas, alguns detalhes grandes, mas faltam. E que pra gente ter a nossa cozinha dos sonhos, os banheiros dos sonhos, a gente precisou passar pelo processo. Não foi fácil, inclusive eu vou depois, na hora que acabar tudo, eu vou gravar um vídeo para vocês conversando mais como que foi esse processo, os sentimentos, como que a gente conseguiu lidar. Então se você quiser também deixa aqui que aí eu me animo mais para gravar. Mas enfim, essa obra também veio me mostrando de que para eu ter o que eu preciso passar pelo caminho. Então, de apreciar também o caminho que vai me levar no destino final. 4. Reconhecer as minhas vitórias e diminuir com a autocobrança. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Eu sempre me cobrei, sempre me exigi. Eu lembro que meu pai sempre falou, se você for fazer alguma coisa, faça bem feito. E eu acho que eu acabei pegando essa frase como regra. Então eu sempre fazia o mais perfeito possível, o mais perfeito que eu pudesse. Eu sempre fui de muitos detalhes, inclusive isso atrapalhou na obra porque eu via cada detalhezinho e me incomodava. Então essa questão dessa busca por algo perfeito, por achar que tinha algo perfeito, sempre me trouxe uma autocobrança muito grande. Então eu venho entendendo que não existe perfeição, inclusive tem vídeo também sobre perfeição aqui no canal, e que
a minha autocobrança não vai me levar a lugar nenhum. Inclusive, quando eu me formei há uns 6, 7 anos atrás, nem me lembro quando, uma professora passou uma atividade e pediu pra gente elencar as nossas conquistas. E eu não conseguia colocar nenhuma conquista. E aí ela, me conhecendo, a gente já estava no final do curso, ela me falou: Mari, mas você já fez isso, você já conquistou aquilo, você já passou por isso, você sobreviveu a isso, aquilo outro. E eu comecei a perceber, levei até para minha análise na época, de que o outro conseguia ver as minhas conquistas, mas diante da minha autocobrança eu não conseguia. Não era nada demais, era mais do que minha obrigação. Então eu comecei também a trabalhar com isso. O minimalismo me ajudou nessa questão, no sentido de ver o que é essencial, ver o que é importante, da gente também trabalhar essa questão da leveza, do tá tudo bem, a gente pode ter menos coisa, a gente, né, não é só isso o minimalismo, ele vai muito além disso. Então, quando eu comecei a dar enfoque no que realmente importa, no que faz sentido pra mim, eu comecei a entender essa questão da autocobrança e de me apropriar das minhas conquistas. Antes da gente ir para as últimas lições, os últimos aprendizados, eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal e a gente pode ajudar muito mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando e me segue também lá nas outras redes, o arroba tá aqui do ladinho. Lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e serão muito bem-vindos lá também. Mas bora para as próximas lições. Quinta, dinheiro é tempo. Quando a gente começa a converter o tempo em dinheiro, fica muito mais fácil, de alguma maneira, a gente dar valor àquilo. Então, sei lá, R$100 é tantas horas do meu dia trabalhado. R$50 eu precisei de tantas horas trabalhando para ter esses R$50. E que também o meu tempo é valioso, o meu tempo é importante e é um recurso escasso. Inclusive tem vídeo também sobre o tempo aqui no canal. Vou deixar todos os links na descrição, depois vocês correm lá para assistir. Então não vou me alongar muito nessa questão do tempo. Mas eu comecei a entender que o tempo para mim é dinheiro. O dinheiro, né, vem diante de um tempo que eu despendi daquilo, então que eu usufrua dele da melhor maneira possível e no que realmente faz sentido para mim. Além do que, eu preciso ver o tempo como algo escasso, como algo que não volta atrás. Então eu preciso alocar o meu tempo com coisas que eu realmente entendo que façam sentido e que são importantes para mim, inclusive são minhas prioridades, como eu falei no aprendizado anterior. Sexto, me ajudou também a ter mais clareza quanto aos meus valores, às minhas crenças, ao que eu busco para mim e para os meus. Eu comecei a olhar de uma forma mais clara o que fazia sentido para mim de fato. Se eu estava indo pelo efeito manada do que a sociedade coloca, do que o outro coloca, ou do status, ou do prazer imediato. E comecei a entender e a mudar o meu comportamento diante do que eu entendo que é o certo para mim, para minha família, para os meus, diante dos meus valores, das minhas crenças, do que eu acho certo para mim. Sétimo, faz um link com isso, que é sair do efeito manada. É entender o que realmente é importante pra mim, o que realmente faz sentido pra mim e que não é porque o outro tá fazendo isso que eu tenho que fazer também. Então a gente aprende a sair do efeito manada. Eu tenho aprendido muito a sair desse efeito manada, que eu não preciso fazer o que o outro faz. Eu não preciso ser aceita dessa maneira. Eu posso fazer a minha maneira e que isso vai ser muito mais saudável. E oitava e última lição é fazer as coisas com mais intenção. A partir do momento em que eu tive todos esses aprendizados, eu comecei a fazer as coisas com mais intenção, com mais significado, com mais objetivo, com mais foco, com mais prazer. Eu comecei a entender realmente o porquê de eu fazer determinada coisa, do porquê eu agir de determinada maneira e por que eu quero aquilo na minha vida. As coisas passaram a ter mais intenção e mais sentido. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te inspirado aí de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam, como que vocês lidam com o minimalismo, se já colocaram ele aí na vida de vocês. Se vocês também tiveram mais alguma lição, vamos trocar, a gente pode se ajudar muito, muito mais. Eu adoro conversar com vocês aqui. E antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho pra não perder nada, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Eu agradeço de coração a ajuda de vocês, até pra gente criar uma comunidade cada vez maior, mais unida e ajudando mais e mais pessoas. Bom, é isso. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Ah, espera aí. Assiste esses vídeos aqui também que vocês vão gostar. Até mais!